A humildade é entender que nós não sabemos e que nós sabemos temporariamente. E eu imagino que às vezes essas imperfeições é que vão ser O que vai fazer a a diferença. diferença. É o que vai criar a conexão mesmo, né? Porque é real, é o que você falou, a pessoa se identifica. Focar muito nesse cuidado da espiritualidade da família. Isso foi o que me ficou nesse período aí turbulento. É sempre sobre pessoas, pro bem e pro mal, né? Porque as pessoas, elas constroem os projetos, elas destroem os times. E aí conectou isso a mover um ponteiro em 2 dígitos no primeiro ano, né? Então não tem convencimento maior do que o resultado na prática, objetivo, né? Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso o backstage ela, Simone Bervig. Eu até fiquei perguntando para ela antes aqui, não me deixa errar, é Bervig, acertei de primeira, né? Simone, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigada a você, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Que legal, a gente vai saber o backstage de tudo que aconteceu, o que acontece por trás aqui de uma trajetória. Eu vou ler aqui algumas coisinhas só para vocês entenderem que não é uma simples trajetória, né? É uma trajetória. E aí a gente quer saber, além daquelas fotinhas bonitas de Instagram que o pessoal tudo coloca, é só sucesso, 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 sucesso. A gente quer saber o que você passou para chegar até aqui e o como que a gente pode aprender um pouquinho com a sua história. Mas vamos lá, ó. A Simone, ela é executiva de marketing com mais de 15 anos de experiência, principalmente em Big Techs, né, Simone? Isso. E aí atuando em multinacionais na América Latina, Estados Unidos, Europa. Atualmente é diretora de marketing, CMO da Make One e colunista da Meet Tech Review. Olha olha aqui por onde passou Simone. Schneider Electric, SAP, Citrix, então assim, só empresinha simples. E o melhor, ela passou por essas empresas, pessoal, liderando projetos de brand, de comunicação, estratégia de crescimento, enfim. E eu vou falar para vocês, além da formação dela ser pela PUC do Rio Grande do Sul, tem aqui formação também pela Harvard Business School. Enfim, muito conhecida por unir estratégia, inovação, visão humana de liderança, inspirar times, profissionais. Eu acho que uma hora vai ser pouco, hein, Simone? Eu também acho. E ainda contar os bastidores, né, de Ainda tudo contar os isso. bastidores. Nossa, que legal. Simone, para não te assustar e já ir perguntando já de como funcionam os bastidores assim, me diz uma coisa. Atualmente, hoje, qual que é a área que você hoje, a gente vai passar pelas outras, a área que você está atuando? Você está em alguma empresa fixa? Quais são os projetos atuais? Ah, perfeito. Bem, hoje eu sou diretora de marketing, né, sou CMO na Make One. A Make One é uma holding de tecnologia e inovação, um grupo de 5 empresas, onde tem um portfólio aí end-to-end de tecnologia, cibersegurança, hiperpersonalização, inteligência artificial e com posicionamento aí em CX, em experiência do cliente, em Customer Experience. É uma empresa com quase 40 anos de mercado, muito tradicional. Parceiro de grandes logos aí também, globais, como HPE, Cisco no portfólio. Mas fora isso, você tem alguns outros projetos paralelos também, porque com todo esse conhecimento e essa experiência, Sim, sim, tenho muitos, né? Eu sou colunista colaboradora da MIT Tech isso Review, é que a gente viu. em marketing, tecnologia, inteligência artificial, no Tecmundo também, no The Brief. Fui LinkedIn Top of Voices na categoria Branding ano passado pelo LinkedIn. Que legal. Que mais? Faço assim, tenho muitos convites aí de palestras, eventos, sou mentora na Angel Us,
que é uma mentoria feminina para mulheres que estão no início de carreira e também no meio da carreira, né? Como impulsionar, como deixar esse caminho mais leve, mais suave, ou muitas vezes abreviar, né? Não passar por Sim. coisas que a gente passou. Sou membro da Angel Investor Club também, que é um grupo que trabalha com startups aí, early stage, então sou membro desse grupo também. E recentemente eu recebi um convite para ser professora da pós-graduação da PUC Digital no Paraná em marketing e inteligência artificial, né? Então, Respira. Respira, é muita coisa. Onde arrumar esse tempo todo, Simone? eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, eu tenho muita paixão mesmo, eu gosto muito e as pessoas sempre perguntam isso para mim: "Nossa, como que você arranja tempo? Como você consegue fazer tudo, né?" Uhum. E eu digo que para mim, eu gosto tanto do que eu faço, eu tenho esse privilégio, que para mim não é nenhum trabalho, assim, é como se eu tivesse no meu hobby, né? Eu não vejo as horas passar e, enfim, a gente até na pandemia teve situações de eu, assim, extrapolar muito horários de trabalho e projetos, porque Sim, você fica gosta tanto, né, tem tanto amor do que faz que acaba transcendendo, assim, o tempo ele se multiplica. tá. Aí eu já quero começar a entrar em várias curiosidades, assim. Eu vi que a maior parte da sua carreira, a sua experiência foram com Big Techs, Uhum, ou seja, são empresas que normalmente têm um fluxo de mudança muito rápida, uhum, né? Se a gente pegar só um temazinho aqui, a IA, a gente sabe que a cada, sei lá, 45 dias existe uma atualização. sim. Fora as quantidades de ferramentas, enfim. E ainda por cima, além de ser de Big Tech, ainda é de marketing, que você precisa ainda entender como comunicar todas essas tecnologias, todas essas inovações tão rápida. Como? Como fazer isso? Tem alguma estratégia? Qual é, assim, digamos assim, o pulo do gato para conseguir alinhar esses dois temas assim com tanto sucesso? Eu adorei a pergunta, você foi num ponto chave, assim. A gente tem que ter muita humildade, sabe, eu sempre falo isso nas entrevistas e podcasts, e especialmente agora com a inteligência artificial, com a velocidade, né, como a gente estava conversando antes da gravação, você tem que estar sempre aprendendo, se atualizando, testando e entender, independente da inteligência artificial, eu sempre fui adepta do lifelong learning, né, então eu adoro estudar, eu adoro, aprender sobre coisas fora da minha área também, então, o caminho é esse, como que faz? Você tem que estar se atualizando, aprendendo, seja através de podcast, de um curso novo que surge, de um livro, de comunidades. Hoje as Uhum. comunidades elas são exponenciais, elas têm uma quantidade de conteúdo vivido na prática e real, né, o backstage, né, a vida como ela é, que você aprende muito, né. Então hoje exige muito isso da gente, da atualização constante. Então, seja cursos, seja, buscar referências, palestras, podcasts, eventos, né, aonde você tem uma troca muito rica ali, vê cases muitas vezes que não é a tua empresa, mas algumas coisas têm algum fit ali, e também aprende, tem insights, muitas Uhum. vezes encontra cases similares, mas você está aprendendo ali como que você abastece o teu repertório mental, né, eu acho que é mais ou menos isso, né. Então, eu sou muito curiosa, né, já é uma característica minha, então eu gosto de estudar, né, gosto de aprender, gosto de desafios também, então eu gosto de estudar coisas novas, diferentes. E isso ajuda muito para quem trabalha em marketing e tecnologia. Todos os mercados agora estão sofrendo essa pressão por causa da É. inteligência artificial de se adequar, né? Seja no modelo de venda, no e-commerce, no B2C, no B2B, né? Mas eu acho que a humildade é entender que nós não sabemos e que nós sabemos temporariamente. Eu acho que esse é É. o. E aí, eu já queria te colocar mais no fogo ainda. É, a gente conversando e tem esse surto, né, de que a IA vai tirar o emprego de muita gente, a IA está fechando muita agência de publicidade, há muitas profissões dentro dessa área do marketing que vão sumir com a IA, ou seja, não vai ter mais o cara que cria arte, não precisa mais do redator, não precisa mais do finalista de vídeo, enfim, uma série de coisas. Qual que é o desafio hoje de você fazer marketing justamente para, vamos dizer assim, fortalecer ou
jogar no mercado ou aumentar vendas de produtos justamente que falam que assim, ó, eu tô aqui para acabar com a sua profissão. É, na E que a realidade gente sabe que não vai acabar, vai ter é. uma mudança, né? Tudo Sim, bem. sim. É a pergunta clássica, né, a pergunta do momento, assim, e na realidade, o que que vai acontecer? Na realidade, o que vão sumir, são as, profissões, né, as posições, os cargos Uhum. repetitivos, né. Tudo que é muito repetitivo, ele some, porque isso a inteligência faz, né, a inteligência, artificial, a inteligência, generativa, e a generativa, ela traz o contexto para você, por exemplo: "Ah, eu quero adequar uma mensagem para mandar no meu chatbot para tentar humanizar". A inteligência artificial generativa, ela faz isso. A inteligência artificial agêntica, ela vai lá e automatiza tudo isso proativamente e ajustando em tempo real. Então você tem um time ali trabalhando e quem fica, né, então, fica quem tem a capacidade de fazer a gestão, que conhece a ferramenta, que sabe o potencial, como que ela usa. Então o que que os profissionais hoje têm que se preocupar? Em aprender a estudar sobre inteligência artificial, conhecer a inteligência artificial para saber como pode usá-la, né, porque na realidade a gente entra numa posição agora, num momento de posições estratégicas. Todo mundo virou estratégico, porque ele vai ter que saber usar a inteligência artificial. Então, como você falou, um redator, né, um Sim, redator inteligente, ele sabe que ele pode usar o ChatGPT não para escrever o texto completo, mas como uma ferramenta de brainstorming, por exemplo. legal. E ele vai saber fazer o prompt ali, as perguntas certas, ele vai saber usar a ferramenta para usar ele a ter um trabalho mais brilhante, assim, né. E que é uma coisa que eu participei de um encontro lá na ESPN nesses últimos tempos que justamente falava muito sobre isso que você está falando, de que a inteligência artificial ela vem justamente para trazer um pouco à luz a sua capacidade intelectual de fazer a pergunta certa. Exatamente. Então, beleza, é isso. Então não adianta, né, ter inteligência ali que se você não sabe extrair dela aquela coisa. E aí, uma das questões que também fala muito, hoje os professores chegam na faculdade, no colégio, faz um tal trabalho, aí você bota lá e a IA te entrega o trabalho pronto, tanto é que uma das características hoje que os professores estão desenvolvendo é poder decifrar que foi feita pela IA É, os trabalhos, é não né. saber que é IA invisível, né. Pois É é, a e IA aí invisível. exato, e eles falaram: É, "Não, o que vai acontecer é que a IA vai começar a entregar igual para todo mundo, porque você aprende com ela, aí você pega o que você aprendeu com ela e joga para dentro dela. Não ex existe o processo inovador e criativo que faz você. Então, exato, assim, e que é exatamente isso que você colocou, né. exato, A IA ali, ela só vai trazer para você aquilo que você tiver é porque ela não tem a capacidade de imaginação que a gente tem, né. Então, exato. eu participei de um evento em maio desse ano, no MMA Latam, e eles falaram justamente isso, né. O que que a IA não faz, né, o que que eles não conseguem ter a capacidade imaginativa. Claro que a IA tem, tanto que tem a questão do cuidado com as alucinações, né, que você Sim. precisa da revisão humana, né, mas é exatamente esse ponto, né. É muito interessante, é muito instigante, é muito polêmico, é uma série de coisas que eu imagino o tanto de informações que deve chegar para você em relação a esses assuntos de tecnologia e marketing, inteligência Eu artificial. gravei um podcast uns 2 meses atrás que eles queriam uma das perguntas eram: "Quais as profissões iriam desaparecer?", né, assim, e Ah, tá. aí Aí você tem que abrir pegar a bola a bola de de cristal e cristal. começar a adivinhar. O gerente XPTO, enfim, né. Mas é exatamente o que você falou, é saber o que que você vai extrair, como usar, as perguntas que você vai fazer, porque no fundo a estratégia é sua. A inteligência artificial é uma ferramenta. Esse é o grande ponto, né. Então, é o híbrido, né. Eu até escrevi um artigo recente para MIT Sloan, que fala que o CX é híbrido, né, então fala, do Customer Experience, né, eu fiz um reporte com o MIT Sloan para Make One falando sobre IA e hiperpersonalização, né, então como isso impacta na experiência do cliente.
Então ele aborda exatamente esses pontos, né. Então, aí fala da IA invisível, né, que você Uhum. falou que você não percebe, né. Então tem pontos dentro dessa jornada que tem que ter uma interação humana, mas é muito estratégica em um determinado momento, né. Então, tá todo mundo numa curva de aprendizado rápida, assim, e contínua, né, em Sim. relação a isso. E qual que é a grande dificuldade de vocês profissionais de marketing em trabalhar essa informação? É, acho que hoje a gente tem uma dicotomia, assim, né, como é que eu escalo e eu hiperpersonalizo, né. As Esse é o marcas caminho de hiper personalizar? Você acha que esse é o futuro do do customer experience, sim. sim, É, e eu acho, assim, que hoje as marcas, com todo esse bombardeio de informações, mensagens, canais, como que eu me diferencio, né? Uma hiperpersonalização, respondendo a tua pergunta, ajuda eu a me diferenciar. E voltou muito forte, não que nunca deixou de ser, né? uhum, Mas a questão, eu vejo muitas marcas trabalhando reposicionamento, rebranding, porque hoje a força da marca, ela cada vez mais ela vai impactar lá na ponta para o cliente decidir por você, conectado à experiência do cliente, né? Então, se fala muito de autenticidade aí, né, com essa questão da IA, o que que é humano, o que que não é, mas sim, assim, hiperpersonalização é eu estar falando aí com você e você entender que a marca ali me conhece, conhece as minhas preferências, do teu filho, da tua namorada, é enfim. parecer intencional, né, é deixar É, isso. exatamente, que tem uma memória ali, né, que conhece o teu histórico de lifestyle, né, o que que você gosta, o que que você compra, o que que você consome, você vai ser impactado por um show, sei lá, do U2 ou um show de, sei lá, samba, por exemplo, Sim, né, não sei, então é muito interessante isso, os vieses que tem e como que você trabalha, né, então hoje a gente vê muito assim, uma questão de focar muito forte em marca, a cultura da marca, como a cultura da marca ela tá, permeando tudo que você está fazendo, né, a tua narrativa, e o quanto isso está de fato impactando o teu cliente, ele está entendendo a essência da marca, porque é aí que você vai criar a conexão, entendeu. Então hoje até se a gente for mais para frente aqui falar e tiver tempo, né, da questão do novo algoritmo aí nas redes sociais, né, e nunca se falou tanto em autenticidade, por exemplo, né. As pessoas estão cansadas do fake ali, né, uhum. daquele modelo perfeito, até de texto, né, eu estava lendo ontem que agora tem um novo estudo para conseguir identificar o que os textos são tão perfeitos, o que que é de IA e o que que é humano mesmo, sabe. Então eu acho que são reflexões aí pra gente, né, que a gente vem tendo nesses últimos meses, né, como 45 dias, como É, você falou. eu estou imaginando, eu fico que as coisas elas vão meio que contrapor. A gente, no caso da autenticidade, a gente busca pela perfeição. Eu acho que daqui a pouco vai fazer sucesso aquele um pouquinho da imperfeição, sabe? O Que real, que é a né. autenticidade. A gente que É. trabalha com produção audiovisual, e é uma coisa que dirigindo, né, algumas pessoas, alguns vídeos, assim, é o que a gente sempre traz: "Traga quem é você". É, a verdade, né. Traga a verdade. Se você tem o que a gente faz? Tecnicamente, a gente vai te orientar: "Ó, olha para cá", né. Sim, o mínimo, né. Não respira no meio de uma palavra, mas assim, essa sua expressividade de sorrir, de se entristecer, de se sentir surpreso, é isso que gera esse elo quem está do outro lado, né. Justamente por isso, porque as coisas estão ficando tão artificiais, tão perfeitas, É. que as pessoas muitas vezes acabam não se sentindo pertencente àquilo. A marca, o produto, ou o personagem, enfim. E eu imagino que às vezes essas imperfeições é que vão ser O que vai fazer a diferença. diferença. É o que vai criar a conexão mesmo, né, porque é real, é o que você falou, a pessoa se identifica: "Nossa, eu sou assim, isso me tocou", Exato. né, "Isso me tocou porque é a minha essência", é interessante, né, muito legal. Tá, vamos dar uma quebradinha aqui, eu quero entender o seguinte, você, pela sua carreira, tecnologia, Uhum.
marketing sempre envolvido nisso. Esse caminho foi uma escolha sua mesmo, Uhum. sabe? Que você lá atrás falou assim, nossa, como eu amo isso. Ou foi a vida que foi te encaminhando para isso? Ah, adorei a pergunta, porque eu sou gaúcha, né, não sei se deu pra perceber, tô morando em São Paulo há 13 anos, né, e eu comecei no Rio Grande do Sul, né, sou formada em publicidade e propaganda pela PUC, depois fiz MBA pela ESPM e comecei aquele caminho tradicional, trabalhando Tá. em agências de propaganda, lá como redatora publicitária. Aí na época eu tinha muito sonho de ir para o cliente, né, aí fui para uma indústria, fui pra Schneider e uma outra indústria antes, o segmento de energia, no B2B, né, e ali, eu entendi que eu queria ficar no cliente, eu não queria estar no lado das empresas de serviços, Beleza, né. então já se encontrou uma primeira parte aí, Um primeiro desejo que eu me descobri, que então, era ficar trabalhar como cliente. cliente. E aí a vida foi me direcionando aí, né, para o B2B, fui para a Schneider Electric e, teve uma mudança aí para São Paulo em 2012. Quando teve essa mudança para cá, eu sempre, assim, eu não vim inicialmente com um objetivo específico, mas poxa, São Paulo, né, para quem sai de Porto Alegre e tudo. Porto Alegre também é uma capital muito cosmopolita, eu vinha muito a trabalho para São Paulo, fazia muitos eventos, participava de eventos de marketing, né. E aí eu participei de alguns processos seletivos e, fui escolhida, né, para uma indústria asiática como gerente de marketing e comunicação, né, que na época a empresa chamava Hbuster, uma empresa que produzia som automotivo, então concorria com a Pioneer, Tá. então tinha, produtos embarcados, depois eles expandiram o portfólio para TV, notebooks e tudo, e eles, eram B2B e B2C, né, então, foi a minha chegada em São Paulo, eu fiquei muito empolgada, porque aí eu tinha um time grande, tinha budget, Né, ia todo trabalhar profissional de marketing sonha. um budget bacana e poderia trabalhar muito bem, muito forte todos os pilares, né, PR. Na época a gente tinha um projeto muito legal, que a empresa ia começar um e-commerce lá em 2012, imagina. Então eles, asiáticos, né, sempre muito visionários e muito ágeis, né. Então a gente começou um projeto do e-commerce também para eles, né. E aí estava ali super empolgada, e agora falando backstage, né, Hã. e aí de repente a empresa resolveu fechar as operações, no Brasil, né, e aí eu, voltei ao mercado, né, enfim, estava naquela fase de adaptação, ainda tinha recém mudado para São Paulo, Hum. amo São Paulo, mas assim, o início a gente sente, né, a questão da Sente. família, enfim. Minha filha era bem pequena quando eu mudei para cá e tudo, né, e aí, enfim, bem, vamos lá, eu comecei a procurar umas empresas, mandar currículos, né, e aí nessa época eu comecei a refletir, porque eu tive esse tempo para parar e para pensar: "O que que eu quero, né, qual é a minha wish list aqui em São Paulo, já que eu tô aqui, né, vou ficar aqui", cheguei. E aí eu tinha em mente, assim, algumas empresas, né, e tecnologia sempre era o meu sonho de consumo, assim, brilhava os meus olhos, né, e eu tinha uma wish list, né, e dentro dessa wish list estava a primeira Big Tech, que eu entrei numa Big Tech, né, tive essa oportunidade aí de começar, que foi a SAP, né, e até teve um podcast que eu gravei ano passado que eu comentei isso, que o processo seletivo lá foi bem interessante, porque a gente sabe que o mercado, ele trabalha com muitas pessoas de tech que já têm uma experiência no Uhum. segmento e tudo, né, e eu resolvi, fui no LinkedIn e comecei a fazer uma varredura da minha wishlist, né. Eu pensei, fui lá na SAP, LinkedIn, eu pensei: "Eles nunca, né, vão me ligar para fazer uma entrevista". Descobri na época a CMO lá, a diretora, mandei um direct para ela, perguntando se tinha alguma vaga, ela disse: "Não, você tem que se candidatar no site, lá entra no nosso site, se candidata que eventualmente tem algumas vagas por quarter e tudo". Bem, aí tá, submeti o currículo e de repente, sei lá, um mês depois, um mês e meio, recebo uma ligação para fazer uma entrevista e, gente, eu fiquei impressionada, assim, porque eu não imaginava, né. E aí, resumo, na época eu estava fazendo um job temporário, que era lá na Moca, eu morava, no Alto de Pinheiros, e a entrevista era ali no Rocha Verá, né, ali é Brooklyn, né, não chega a ser bem Brooklyn, e tá em Brooklyn. Bem,
cheguei 40 minutos atrasada na entrevista, uma chuva em São Paulo. Eu não tinha noção da Moca para o Brooklyn, sabe? Eu ainda estava meio me organizando mentalmente, geograficamente em São Paulo. E realmente foi aquele dia que choveu, eu pensei, ai, não adianta, eu vou dar o meu melhor, enfim. Aí eu fui entrevistada pelo CMO, né, e pela diretora. E foi uma entrevista, que ela foi de uma entrevista, assim, eu tive várias entrevistas antes, depois também, mas essa foi a entrevista decisiva, ela foi uma entrevista de soft skills, né, então, Ah, muito tá. situacional, né, foram quase 2 horas e meia. O que você faria numa situação X se acontecesse Tá. isso? Eles não foram no meu currículo, o que que você fez, que tipo de experiência, que tipo de projeto, enfim, eles foram muito na minha questão pessoal, né, assim, de como eu lido com as situações, né. Aí eu saí de lá sem a menor noção se eu ia ser, escolhida ou não, assim, eu não consegui ter a leitura das pessoas, Não dá né. pra saber se era a resposta que eles queriam ouvir ou não, né? Né, mas eu fui o que você falou, eu fui muito eu, assim, eu fui Sim. muito autêntica, né. Pra mim já era uma vitória estar ali fazendo aquela entrevista. Aí umas 2 semanas depois me ligaram pra dar a notícia que eu tinha sido escolhida, assim, nossa, e foi incrível e é uma história parece um pouco, como posso dizer, não é muito padrão, né, Sim. mas eu gosto de contar porque, assim, tem muita gente que quer começar: "Ah, mas é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não tenho experiência". Eu consegui, né, eu fui, tentei, estava trabalhando num outro perfil de empresa, teve essa mudança. Eu acho que é importante esse foco, assim, da gente nas coisas que a gente quer e acreditar, porque se a gente não acreditar não vai acontecer. É. E às vezes a pessoa tem um currículo perfeito, mas não tem aderência, ela não tem fit cultural com a empresa também, né, com a cultura, com os valores. Os gestores não se identificam também, porque tem que ter aquela química ali, aquele Sim, match sim. para trabalhar todos os dias, né, você tem É. que gostar da pessoa. Então fiquei muito feliz, assim, foi uma entrada, né, foi uma grande escola, assim. E quando eu entrei eu não era de big techs, então a gente brinca que é um grego praticamente para quem começa, então é o tecnês, né, ali, e foi muito bacana, e assim, foi a minha wishlist começou a virar real, né, e lá eu trabalhei Brasil, né, e trabalhei com, diversas verticais aí, agribusiness, manufatura, supply chain, e uma empresa alemã, né, global, aí incrível, Uhum. né, excelência em planejamento, processos, e tive a oportunidade de trabalhar com times, regionais também, América Latina, né, ter Que alguma legal. interface com o global também. E é legal você falando isso, porque já desmistifica muito o que muita gente usa como desculpa para ir no mercado. É totalmente ao contrário. Primeiro, só entro numa empresa grande se alguém me indica. Você já Sim, quebrou essa barreira. tem, é isso, tem muito. Segundo, eu só consigo entrar numa área daquela empresa se eu já tenho experiência anterior naquele assunto. Você provou que não. Exato, já Então aí quebrei 2 já quebrou paradigmas 2 grandes. paradigmas. É, sim. Então assim, e é um outro paradigma, né, porque se você está numa empresa muito grande, ali você está no lugar seguro. A hora que você veio para São Paulo, que foi para uma grande Pois é. chinesa, logo depois Já você ficou sem. aconteceu, Então pois é, assim, sim. sai daquilo que normalmente as pessoas gostam de arrumar desculpa, né, para você dar É. uma É, ir atrás do seu sonho. aquela frase meio clichê, mas que eu gosto muito é "se apaixone pelo problema", né, é mais ou menos sobre isso. Que não é um problema, tudo na vida tem algum obstáculo, tem algo que você vai ter que se preparar, você vai ter uma concorrência, você vai ter um fator externo incontrolável, mas o que está na tua mão, no teu controle, acho que a gente sempre pode, assim, focar e dar o melhor e ir atrás mesmo, né, assim. Então esse foi meu começo na minha Sim, wishlist, assim que eu entrei para tech, né. E aí quando eu mergulhei nesse universo, aí de fato eu vi que não era por acaso que eu tinha esse desejo, eu realmente me identifiquei, é com isso que eu quero, é nesse segmento que eu quero trabalhar, né. Pelo aí menos até casou. hoje. Talvez possa mudar nos próximos anos, eu não sei, né. Mas por enquanto eu sigo apaixonada, assim, eu Então, é sigo isso que eu ia te perguntar. Você acha, hoje, a gente pode afirmar, ou você pode afirmar que você está feliz, você se sente cumprindo, vamos dizer assim, essa palavra que já ficou tão usual, propósito, falando, não, é isso. Eu Uhum. acho que eu estou entregando
alma, não só o meu conhecimento técnico Uhum, uhum, nessa área, com marketing, com uhum. tech. Você acha que já se sente assim? Sinto porque as coisas começam a acontecer organicamente, de projetos, de convites, porque você está tão ali, num pensamento, numa construção já de criação do que você quer fazer, que tudo vai conspirando também vai favorecendo, porque você está fazendo o seu papel, a sua parte, né. Então essa é a minha percepção hoje, E né. aí, ó, baseado nessa sua experiência, no conhecimento que você tem hoje e por ter passado por esses locais, para onde que você acha que iria para te trazer mais alegria, mais satisfação nisso que você faz, por exemplo? Porque você tem já um conhecimento e tem uma experiência bem Uhum, estruturada, né? De tipo assim, quando uhum. você vê, é uma palavra que a minha esposa gosta muito. Aonde que você imagina que você poderia transbordar nisso que você faz, por exemplo? É onde eu tô hoje, né, então eu saí de Big Techs, hoje eu tô num grupo, numa holding, eh, de tecnologia brasileira, aonde eu estou tendo a oportunidade de construir projetos, de trabalhar rebranding do zero, né. Eu acho que eu gosto muito do desafio, né, eu acho que pegar pronto é muito fácil, aonde você já tem uma marca consolidada. Claro que você tem um outro padrão de aprendizado, né, com melhores práticas, com processos, né, com visões mais escaláveis, mas você ter a oportunidade ali praticamente de ser um modelo, não é uma startup, né, mas você ter uma mentalidade, um mindset de startup, de construir do zero, ou não, no caso de reconstruir, ou de fazer um reposicionamento ali onde você está impactando direto no valuation na marca, nos resultados, né. Isso me faz, os olhos brilharem e que a Simone transborda, é fazer algo, digamos assim, que me desafia e onde eu posso ter espaço ali para mostrar o meu Uhum. potencial, levar meus projetos, estar interagindo com outras áreas, né. Eu acho que tudo são fases, não tem o certo ou errado. Hoje eu estou transbordando, assim, mas daqui a pouco, sei lá, daqui a uns anos eu posso querer voltar para um modelo antigo, ou enfim, não tem uma regra, né, e não tem uma receita de bolo, assim, né, digamos, mas Você acha que esse momento com que você transborda hoje, ela acaba se misturando um pouquinho com a sua vida pessoal também? Ou também. não? Né? Porque, tipo assim, o que a gente vê é que os profissionais, quando eles vão chegando a um certo nível, tipo você, a realização de conquista, ela começa a ficar menos importante do que a realização de você passar para frente o seu Isso, conhecimento, a sua experiência. E aí isso acaba vindo muito de uma questão mais pessoal, pessoal. né, não é tão Aham. profissional, porque eu não vou atingir um cargo. Nossa, eu Sim, quero ver sim. outras pessoas crescerem, eu quero ver Desenvolver, né. outras É, empresas, se se desenvolverem. desenvolverem, Sim. crescendo, empregando famílias e trazendo resultados positivos e tudo mais, sabe. Você acha que esse momento que você está assim, ele, se entrelaça um pouquinho? Você consegue, às vezes, não entender se ali está a Simone pessoa ou Uhum. Simone empreendedora, empresária? É, eu acho que é uma pergunta bem bacana, acho que você pegou você conseguiu captar o momento, digamos assim, né. Eu acho que eu tô num momento, assim, eu passei por muitas mudanças, né, pessoais e tudo. Sempre quando eu tive as melhores, oportunidades, assim, na minha carreira, momentos de grande destaque, eu tive alguns desafios pessoais grandes, né, na empresa anterior, quando eu assumi Estados Unidos, né, remotamente, 100% híbrido no meio da pandemia, né, já tocava América Latina. A gente estava naquele modelo de vida super, restrito, eu perdi meu pai, né, então foi bem difícil, assim, né, e eu tive que ter ali a resiliência, família longe, sozinha em São Paulo, né. Passei por uma separação também nesse período, né, então o backstage aí que foi acontecendo, que ninguém vê, que não tá ali no Sim. LinkedIn, nem no Instagram, né, só vê Estava as super já assumindo Estados ascendente. Unidos, Então. mandando nos gringos. Eu É. falei: "Que mulher poderosa que não passa por nenhum perrengue". Então, e aí, enfim, passei por uma separação, perdi meu pai, né, e então foi um período muito delicado, assim, onde talvez eu, ressignifiquei, né, uma palavra bonita aí,
né, clichê, mas no trabalho, né, foi onde eu consegui, levar essa energia e canalizar meu lado, de entrega e de realização talvez pessoal e profissional, né. Hoje o meu pessoal ele está num momento mais leve, de mudança, de estar focado nisso, de ajudar as pessoas a se desenvolverem também, tanto num sentido de empresa como desenvolver equipe, né. Hoje eu fico muito feliz, assim, de poder estar ajudando muito as pessoas do meu time, né, e isso me satisfaz muito mais, né, como você falou. E próprios outros projetos aí que vão surgindo, né, que nem estão, assim, no teu escopo inicial e que você acaba recebendo um convite, como por exemplo, dar uma aula, por exemplo, é você Uhum. estar transmitindo o teu conhecimento. Acho que não tem nada mais gratificante, assim, né. E aí quando eu vou gravar uma aula eu penso assim: "Eu espero que eu consiga de fato entrar na mente das pessoas e inspirar positivamente, que ela possa transformar isso em projetos, né, e tragam insights pessoais, profissionais", né, porque no início desse ano aconteceu uma coisa bem interessante É, sobre conta. isso, que eu tenho os meus artigos lá para a MIT Tech Review e tenho alguns na Sloan também. Esse ano uma pessoa me abordou pelo Instagram, eu fiz um, TBT lá de um artigo que eu tinha feito ano passado, e aí essa pessoa viu o meu TBT lá nos stories e comentou assim: "Olha, por causa do teu artigo, eu usei o teu artigo como pano de fundo para defender uma tese de estruturar uma área dentro da empresa, que falava de marketing preditivo Uhum. e inteligência artificial. Essa pessoa foi promovida a diretora com o meu artigo, né? E, nossa, quando eu vi aquilo, aquele depoimento, assim, pelo direct no Instagram, eu disse, gente, agora tudo faz Faz sentido, sentido. sabe? Assim, então, isso eu acho que é o mais incrível, né, dessa jornada. E é óbvio que, eu tô aprendendo, né, a gente tem essa questão de ter as nossas referências também, Sim. e a gente sobe muito a barra, né, então, assim como eu fui referência para essa pessoa, outras pessoas são referências para mim, mas o fato de você estar sendo referência e de fato, não digo nem ser referência, mas de fato a tua mensagem, o teu conteúdo tá ajudando as pessoas, impactando nelas, é incrível, É, né. demais. Agora, nesse período que você citou, né, que foi um período bem assim, de um contraponto, você na empresa indo super bem, assumindo Brasil, América Latina, Estados Unidos, mandando nos gringos lá e tudo mais. Só que do outro lado, passando por momentos, de repente, mais difíceis, de repente, da sua vida, né? A morte do pai, separação, divórcio, tudo mais. É, e que talvez a gente, olhando de fora, fala assim, ah, para ela, de repente, pode ter sido mais fácil, ou nem tirou tanto, tanta lição disso. Tem algo que, quando passando esse período, você olhando esses dois Uhum, contrapontos, o sucesso profissional, porém um período tão uhum. perturbador da sua vida pessoal, que você olha Uhum, assim uhum, e você consegue falar, olha, isso aqui para mim foi fundamental. Você já trouxe a questão de olhar pro trabalho foi fundamental, uhum. mas tem mais algumas coisinhas assim que você pode falar, olha, me ajudou demais a poder passar por esse processo, a não pensar em desistir, enfim. Eu acho que tem, 2 pilares muito importantes, né, que é a família, né, a família é a nossa base e é o que te sustenta ali, te dá aquele colo e te dá a motivação, né, minha filha, a minha família que está no sul, e também a questão da espiritualidade, né, independente da religião, acredito que você ter fé, assim, você, trabalhar a questão da espiritualidade no sentido de fortalecimento, Uhum. de autoconhecimento, te fortalece e te deixa mais leve esses momentos, né, acho que esses foram os grandes aprendizados, né, e que eu sigo, a gente segue aí aprendendo, né, no lifelong learning da vida, né, é a espiritualidade e é a família, acho que são pilares, assim, porque você tem que estar bem, né, pra fazer qualquer coisa, seja para ter um relacionamento, para estar num projeto, para estar num trabalho, para inspirar as pessoas, para ajudar as pessoas, né. E primeiro porque estar bem é uma gratidão ali a Deus Sim, por estar aqui vivo, né, então acho que é o mínimo, é de olhar pra gente, assim, acho que a gente acho não, estamos sempre em primeiro lugar, né, então acho que focar muito nesse cuidado da espiritualidade da família, esse
Isso foi o que me ficou nesse período aí turbulento, né, e que eu cada vez, valorizo ainda mais, né. A gente pode afirmar então que os seus momentos de maior amadurecimento, seja ele profissional, pessoal e tudo mais, eles vieram desses momentos de baixo? Ou não, quando eu fui promovida, eu Não. tive ali muito aprendizado, Não, foi na dor, foi na na dor? dor. É, o maior aprendizado foi na dor, foi nas dificuldades, porque quando você está numa zona de conforto ali, tudo é fácil, né, você não é desafiado, né, e quando você passa por situações assim, você é desafiado porque a vida continua, né, Continua, é. você continua trabalhando, tendo os projetos, e como é que você, sai dessa, né. Então, como que você, tenta diminuir aquela curva que você tem, né, que você tá lá embaixo e tem que subir e se levantar. Como que eu saio? E é nesse momento que você descobre as tuas fortalezas. "Poxa, eu sou forte, olha só, como que eu fiz isso? Como que eu imaginei Não que pensei que era capaz de passar que por hoje eu isso. saí, né, eu já passei por isso antes". Então você descobre as suas qualidades ali de resiliência, de criatividade, de persistência, né, de otimismo, de cultivar, de descobrir que você tem que, trabalhar uma espiritualidade ou estar mais próximo da família, dos valores básicos, né, então Você ficou claro para você, depois de passar por esse período assim, que o seu olhar mudou quando você olhava para a questão profissional? Ficava claro para você? Nossa, depois que eu passei por isso, o meu olhar para a minha área profissional mudou. com certeza tem uma, como é que eu vou dizer? Isso impacta muito. Eu acho que sim, eu acho que você começa a se respeitar mais, né, cada vez mais, porque você viveu ali situações, né, Que de você começa a se valorizar um pouquinho mais. você começa a se valo não que eu não me valorizasse, mas você se valoriza ainda mais, especialmente a dar importância ao que realmente tem importância, tem devido valor. Às vezes, nossa, a gente dá tanta importância para coisas que no fundo, lá no final você vai ver, no final não, no início, né, a base não é o mais importante. Então como que tá a nossa wish list ali da nossa vida, do que a gente está priorizando, né. Então acho que você foi no ponto aí, né. Eu falo isso porque, quando aconteceram alguns desses momentos que foram bem marcantes para mim, né, por estar passando por alguma situação, logo vem como mudou um pouco o meu olhar para essas questões, sabe, Uhum. para essas questões. E quando você vê pessoas que contam, né, os momentos de trauma, o trauma normalmente ele traz você para um outro nível, né. Eu tive o privilégio de receber um amigo aqui, o Thiago Grulha, e ele fala sobre isso, e ele até citou um livro que é muito legal, né, o Rafa, como que é o nome do livro que ele falou? Eh, Ostra Feliz Não Faz Pérola. Olha, esse livro eu não conheço, legal. Ele indicou, já está na nossa lista ali, que é justamente isso, que infelizmente ou felizmente a gente passa por situações assim, que Uhum. faz a gente produzir grandes e boas pérolas assim, né, É, e transformar essas exatamente. Então a pessoas. gente tem potencial para muito mais e muitas vezes, algumas coisas acontecem até para te mostrar, você está sendo desafiado e testado também, né. "Ah, é isso mesmo que você quer?" E no fim você vê que você tem uma potência ali muito grande, né. Mas para isso você tem que ter uma base forte ali, né, de espiritualidade, de autoconhecimento e de Uhum. família junto, né, que é a tua base, independente de qual estrutura de família que seja, né, hoje, né. Ai, muita coisa legal assim de perceber na sua história, né, que enfim, você era um ser humano como qualquer outro ser humano que passa por uma série de provações, mas que vai se descobrindo e vai galgando. E aí, eu queria trazer um pouquinho mais para esses seus outros projetos. Você comentou que você faz parte de um projeto que é para trazer mais conhecimento e profissionalização, principalmente de mulheres, é isso? É isso, eu tô desde 2023, 2022, que se chama Angel Was
Network, que é um grupo de mentoria feminina Hum. focada em mulheres, para ajudar as mulheres no início de carreira, no meio da carreira, aí com mentorias, né, com experiências e focadas em diferentes gaps ali, necessidades que as mulheres têm hoje e para se realmente se fortalecer, se unir, né? Porque a gente sabe que com a troca de experiências, muitas vezes você não vai precisar passar por coisas que eu passei ou Sim, que outras pessoas passaram, né? E é um grupo bastante diverso de mulheres aí do mercado, não só de tech, do B2C é isso que eu ia também. te perguntar, se É, está focado mais em tecnologia ou não. não, Qualquer mulher que qualquer queira colocar essa questão da parte profissional, ela pode. encontra lá. Sim, sim, seja área financeira, varejo, todas as áreas, né, não é restrito à tecnologia, bem pelo contrário. E a gente tem encontros mensais, aí tem encontros presenciais, encontros online, tem cursos. A gente está hoje se chamando de uma EdTech também, então, por Tá. causa desses cursos, né? E com profissionais, aí tem profissionais incríveis, né? Com trajetórias brilhantes, aí é mais tempo de jornada que eu também, né? Então é uma troca muito bacana e depois eu deixo os links aí para Ah, vocês não, no colocarem. final, não, Sim. continuem assistindo. Lá no final a gente vai passar todos esses links, essas informações para vocês poderem ter acesso. Mas tem alguma historinha, alguma experiência que já trouxe resultado, isso assim? Já chegou até você? De De mentoria? De mentoria, de alguém que se mentoria. descobriu? A gente tem várias histórias, assim, né? Uma das histórias que não foi uma mentoria, mas que me surpreendeu, que foi orgânico, foi essa questão do meu artigo, né? Legal. Mas aí a pessoa já tinha muitas qualidades que ela foi lá, proativa, usou meu artigo e transformou isso num projeto, né? Mas a gente tem sim pessoas que cresceram, chegaram a cargos aí de alta direção, né? A gente não pode entrar muito em detalhes, mas com toda essa orientação, com todo esse planejamento, né? Seja um planejamento são todos os pilares, né? Desde o pilar pessoal, autoconhecimento, muitas vezes são profissões que exigem uma oratória melhor, ou um Uhum. estudo específico, um curso, né? Ou participar mais de eventos específicos da área para construir todo esse profissional, né? Então a gente hoje no grupo a gente tem profissionais que dão consultoria até de oratória, Tá. né? De ir para grandes executivas, elas já fazem isso para grandes executivas do mercado, também de direcionar entrevistas também, né? E para outros profissionais que já estão no mercado, e como que eu faço a diferença hoje onde eu estou? Como é que eu faço lá para mexer o ponteiro em resultados, seja em projetos, ou seja para trocar o job title lá no crachá, né, e ir para um Sei, cargo sei. maior. Então tem N histórias, né. Você escolheu essa área para você dar apoio, né, de participar desse projeto, de dar essa mentoria para essas mulheres que querem entrar numa recolocação e tudo mais. Isso foi algo que, por conta de uma dor que você passou, ou foi uma coisa natural assim que você, encaixou bem o que eu quero? É até Porque você vive num ambiente de tecnologia que é muito masculino. muito. Você vive em grandes cargos que ainda está mudando bastante, mas ainda tem lá o chefão, homem, né? Então eu queria entender se não, eu vou escolher aqui porque vai virar a minha militância, Aham. ou eu passei por isso Uhum, e eu sei como superar isso, porque eu tenho sucesso, eu tive uhum, sucesso, eu uhum. sou feliz, realizado. Tem algum gatilho que surgiu isso? Até quando eu entrei eu não pensei nisso, né, isso acaba entrando no escopo, né, assim, mas não foi por causa disso, né. Na realidade foi muito interessante, porque, foi muito espontâneo e eu estava observando, assim, profissionais que eu admiro no mercado, e eu comecei a olhar os perfis delas, né, o que que elas fazem, que grupos elas estão de tanto de apoio como de comunidades, como mentorias, e eu comecei a analisar, porque na realidade veio de uma inquietação de querer, trabalhar algo diferente em mim, né, essa questão da mentoria, e não por uma dor, que eu poderia ter sofrido
por ser minoria, né, no mercado que eu tô, não foi por isso. E aí, eu olhei um perfil de uma profissional específica, que eu admiro muito, e eu vi que ela estava como mentora nesse grupo, né, e foi muito interessante, porque aí eu fui lá, foi que nem a menina do artigo com o meu artigo. Eu peguei o contato, mandei um e-mail, porque não tinha o WhatsApp, porque deve ter um volume muito grande, você é aprovado, né, para virar mentora, lá tu passa por toda uma avaliação. E eu mandei um e-mail falando que eu gostaria de participar, que eu gostei muito do perfil das pessoas que estavam lá e tudo, e também do projeto, que ele tem um escopo bem amplo, né. E aí depois de um tempo eu recebi essa aprovação, e aí eu comecei a participar das reuniões, né, aí eu fui mergulhar justamente na realidade, como você falou, né, tem de tudo, desde aprender a se posicionar, entender práticas de marketing, até como que eu trabalho num ambiente não tão feminino, digamos assim, né. Tá. Isso foi depois, mas foi mais uma vontade de como que eu consigo, levar o meu conhecimento e me desenvolver através disso, né, como que eu compartilho o meu conhecimento. Eu fui muito autodidata nessa descoberta, assim, porque não foi porque tem pessoas que sim, o gatilho é a questão, poxa, e a gente tem pessoas no Sim. grupo que levam, né, essas experiências e É, tudo. foi super É, difícil, eu tive que provar tive que era competente, fui resistência, consistente, passei ali, sim, né, por assédio emocional e isso e aquilo, e aí como eu passei por isso, eu não quero que ninguém sim. passe, e aí às vezes acaba transformando isso em uma revolta, aí perde O o foco foco. total, Gente, não é desestrutura, isso, né. é você É. poder ensinar e falar o que você pode fazer para ser mais rápido e não passar o que eu passei. Exato, é. Então, o meu caso foi justamente para levar conhecimento de todas as formas, né. Seja de, conhecimento técnico em marketing, seja em questão de, posicionamento, de autoconhecimento, enfim, é levar uma bagagem mais holística, digamos, Sim. né. É. Uhum. Você hoje, você gerencia e cuida de times, enfim. Uhum. Você acha que hoje, tá mais tranquilo para você gerir, super aceito, o pessoal hoje está mais consciente? Eu acho que depende muito da empresa, né, do perfil cultural da empresa, dos valores das pessoas, mas eu nunca tive muita dificuldade, porque eu adoro trabalhar com pessoas, eu adoro gente, Sim, né, então, até, quando a gente estava no remoto, 100% remoto, para mim era difícil, porque eu gosto muito de socializar, né, então eu tive que me render, enfim, essa questão da distância física, e a gente sabe que, é, o físico é muito importante, né, então hoje eu tenho a oportunidade de estar mais presente, né, estar num modelo mais híbrido, sim, então eu tenho cada vez mais facilidade, assim, de desenvolver as pessoas, né, cada liderança tem um estilo, né, então eu tenho um estilo mais de dar mais autonomia para o time também, então eu sempre fui liderada dessa forma e foi assim que eu me desenvolvi, né, então aquele microgerenciamento ali eu nunca gostei muito tá. e eu não faço isso com o meu time, né. E por outro lado, você consegue delegar mesmo, aí você é um líder mesmo quando você delega, né, porque às vezes a dificuldade está nisso, né, você não confia ou você não desenvolve a pessoa a ponto de que ela seja 100% ali owner daquela atividade, né. Então, hoje eu não tenho dificuldade e eu tenho uma característica talvez de muita adaptabilidade, por ter trabalhado com pessoas dos Estados Unidos, asiático, Uhum. Comportamentos Europa, diferentes. na própria América Latina, de ser muito multicultural, então eu gosto da diversidade, então eu tenho uma facilidade e eu sou muito adaptável a culturas, a pessoas, então isso ajuda quando você vai liderar, né, porque você não é uma pessoa eu tenho um perfil que eu trabalho mais, com um perfil, específico de pessoas, não, né. Tá. Eu sou uma pessoa bastante, adaptável, assim, eclética, né, É. talvez. É. E aí, a gente dando aquela mentoria para quem está assistindo a gente, nessa gestão de time, por exemplo, quais são aí, sei lá, umas 2 ou 3 ações que você consegue hoje falar assim: "Olha, para mim isso aqui vai elevar demais a minha sintonia com o time, a Uhum. produtividade",
o sucesso? Uhum. Tem alguns pontos que você fala, olha, esses pontos para mim são essenciais para quem quer trabalhar hoje com um time de performance legal, enfim. Eu acho que a transparência, assim, é muito importante, né, a questão da sinceridade, né, de dar feedbacks, porque aí o time, né, sente, as pessoas sentem que elas estão pisando em chão firme, não tá tudo muito claro, sabe. Esse é um princípio básico para mim, e que eu tive nas minhas melhores experiências, é a questão da transparência. Porque aí você passa confiabilidade, a pessoa tá segura, ela vai dar o máximo, né. Outro ponto que eu considero bem importante é dar muita, ownership, assim, dos projetos, dar visibilidade para o time. Então Uhum. entregar projetos, para uma pessoa específica do time desenvolver, não é a Simone, né, e levar a pessoa para a própria reunião para apresentar os projetos, né. Muito eu fiz isso, então a pessoa sente: "Poxa, de fato eu tenho um papel importante aqui". Ela se sente valorizada e ela entende especialmente que ela está se desenvolvendo e que ela tem espaço para isso, né. Então, que coincidência ou não, são os valores que eu acho importantes para mim, né, que foram que me ajudaram nessa trajetória, né. Legal. E ter aquele espírito também de que nós, né, nós estamos fazendo junto, então, Equipe, né? esse senso de equipe mesmo, botar a mão na massa, muito hands-on, 4 mãos, então se o CMO lá, o diretor tem que fazer alguma atividade X, ele tá lá fazendo junto, sabe, e o time sente isso. Eu tive várias situações esse ano, não posso citar nomes aqui do meu time, mas é muito legal, porque tu sente as pessoas tão empolgadas, assim, tão animadas que elas começam a te, mandar mensagem até fora do horário, empolgadas, que estão empolgadas. Eu disse: "Não, tudo bem, mas calma, vamos com calma", né, porque tá realmente engajada, sabe, isso é muito legal, né. E aí eu vou te botar eu acho que eu vou te botar no fogo de novo. Mas aí a gente entrou aqui em 3 coisas que eu já levantei aqui. Marketing, que você é uma área que você tem bastante experiência e conhecimento, aí você tem big techs, e aí trabalha com times, ou seja, com pessoas. Então aí eu quero colocar mais esse elemento dentro dessa tríade aí. Para você, em hierarquia, quais são as dessas 3, quais são o que é mais trabalhoso para o mais simples? Sempre É o pessoas. marketing, é a tecnologia ou as pessoas? As pessoas. Tudo são sobre pessoas, eu sempre falo isso, né. Tudo começa A e maior termina em alegria, mas pessoas. também uma dos maiores desafios? Porque na realidade hoje o que faz a diferença, se você tiver a melhor tecnologia, o melhor projeto de marketing, o melhor budget lá, né, que a gente estava falando no início. Eu tenho o melhor budget, mas assim, eu não tenho pessoas conectadas com os mesmos valores, com o mesmo propósito, e que estão engajadas e que estão honestas ali naquele processo, com paixão, com vontade de tentar, não é aquela coisa de ficar dando desculpa: "Ah, não, mas, eu não fiz", o procrastinador, né. Sim. "Ah, não, eu não fiz porque eu não consegui", mas aí só busca problema, mas não busca solução, sabe. Então, é sempre sobre pessoas, para o bem e para o mal, né, porque as pessoas, elas constroem os projetos, elas destroem os times, né, que a gente tem aquela analogia da fruta estragada ali no cesto, né, que contamina, e é sobre isso, o ambiente, né, a ambiência que você tá, hoje se fala muito em ambiência, então é construir ambientes, assim, saudáveis, né, Uhum. positivos, leves, inspiradores, né, eu acho que esse é o principal desafio para ter essa harmonia, o equilíbrio. Óbvio que vai ter os altos e baixos, como a gente Claro. falou, né, enfim, mas é equalizar isso para cada vez ter um resultado melhor, né. Então pessoas é o ponto chave para tudo, assim, desses 3 itens aí que você me colocou. Sempre, sempre são pessoas, né. É tudo sobre É tudo pessoas, sobre pessoas. junto agora com a IA, né. Agora Simone, a gente ó, nem parece, mas já passou 1 hora que a gente tá batendo Sério? papo. Nossa, parece Nossa, teria mais mu nossa, a muito gente bom. poderia entrar em CX mais a fundo, mais em equipe, em pessoas, Sim, mas inteligência artificial, artificial, né. nossa, daria pra Sim. gente falar muita coisa ainda. Mas eu queria então a gente pra gente poder indo aqui para os finais, eh, onde que o pessoal pode te encontrar, seja para ter acesso aos seus
os seus materiais, acesso a você, Sim. acesso ao que você vem fazendo, enfim, onde que o pessoal pode te achar? Tá. Sou bastante ativa no Instagram, né? Então eu tenho um Instagram que é Simone underline Bervig, e aí vai ter meu sobrenome é um pouquinho diferente, alemão. E aí vai estar nos créditos aí meu sobrenome direitinho. E o LinkedIn também, Simone Bervig. Então lá tem os meus artigos, tem os podcasts, tem as entrevistas, né? Tem as minhas colunas quinzenais no Tecmundo e no Debrief. Ah, o pessoal encontra esses artigos dentro do seu LinkedIn. LinkedIn e Instagram Instagram também. também, você pontuou. Isso. Aí eu coloco o link lá, eu sinalizo os mais recentes, né? Tá bom? E é isso. Aí todos os vídeos, né? Todos os podcasts também, as palestras que sempre geram insights, acabam virando artigos. É muito conteúdo rico que a gente vai sempre aprendendo, né? Essa em relação, por exemplo, às palestras, o pessoal entra em contato lá pelo Instagram ou pelo LinkedIn, manda, ó, Isso. Simone, eu tô com um projeto, quero uma palestra, quero falar sobre esse assunto, lá eles te Isso. mandam direto por lá mesmo, né? Direto por lá. Tá, no Isso. direct, tá. Isso. E como que, sobre o projeto, por exemplo, onde que essas mulheres podem procurar sobre o projeto, entrar, não sei se tem que fazer inscrição, se tem que fazer algum Tá. tipo de ação. Tá, elas podem entrar direto no Instagram e no LinkedIn também do Angel Us, né? Angel US Network, é o LinkedIn e o Instagram. E mandam um direct lá, elas vão passar o link, o formulário. Caso tenha alguma dificuldade, podem me acessar também, que eu Tá. passo o caminho para consultar o pessoal da mentoria. Ah, que legal. Antes da gente realmente dar um tchau pro pessoal, como backstage, a gente sempre abre espaço para o nosso backstage Ah, legal. perguntar também, porque eles estão ali ouvindo, e aí também eles acabam tendo algumas dúvidas que às vezes eu não Uhum. trouxe, enfim, mas a gente sempre abre Ah, para eles aqui, legal, ó, pro bacana. Rafa, pra Jéssica. E aí, pessoal, vocês têm aí alguma pergunta para Simone? Agora a gente tem microfone, né? É, porque eles falavam e às vezes eu tinha que repetir aqui, porque ficava Não baixinho. dava para ouvir a E às pergunta. vezes eu não repetia exatamente como foi feita a pergunta. Agora tem microfone, o pessoal em casa vai poder ouvir. Mais pra frente a gente coloca uma câmera aqui de backstage, aí vocês também vão poder vê-los. Mas por enquanto fiquem com a voz deles. Jéssica. A sua vida é bem corrida, né? Como a vida de muitas mulheres que estão à frente de negócios como você. E eu queria que você desse um conselho, falasse para o público como que a gente pode ter esse equilíbrio do trabalho, da mãe e da pessoa mesmo, como eu posso explicar? Não sei se você conseguiu entender minha A vida pergunta, mas pessoal, sim, a esse Simone equilíbrio em é tudo. offline. Não, boa pergunta, adorei a pergunta. E a gente se questiona, né? Porque as minhas amigas falam, nossa, super Simone. Eu disse, eu não quero ser super Simone, a gente não é super heroína, a gente não é super nada, pelo contrário, eu acho que tem que desconstruir muito essa imagem que a gente segura muitos pratos, né? Uhum. E na verdade nós somos humanos e a gente precisa se cuidar mais e equilibrar e entender que a gente não dá conta de tudo porque a gente não dá, né? Então tem momentos que você sente, lógico assim, que tentando seguir uma receita, né? É tentar dividir os tempos e ser muito assim rigoroso mesmo, em termos de horários, assim, coisas que são inegociáveis, né? A família é inegociável, a tua saúde é inegociável, né? O teu autocuidado, a atividade física, o teu tempo de espiritualidade. Eu acho que no momento que você consegue ter muito claro o que é inegociável, esse equilíbrio você respeita muito, porque você internamente comprou essa ideia. Poxa, a Simone, ela tá bem, porque eu tô me cuidando em primeiro lugar, eu tenho os meus itens inegociáveis, e aí, eu respeitando esses itens inegociáveis, o restante, os demais aspectos da vida vão acontecendo porque você está bem, né? Uhum. Você tem que cuidar da sua saúde, então não adianta eu querer, digamos assim, extrapolar muitas vezes no trabalho, em projetos, se eu não estou tendo tempo
quem que eu estou priorizando, né? Qual é a mensagem que eu estou mandando para mim? Quem é mais importante? Quem é a pessoa mais importante? Eu acho que e isso para as mulheres é muito legal essa pergunta, porque as mulheres são muito cobradas, né? E é uma maratona se você não se organiza e você acaba sendo no final sendo improdutiva se você não define o que é inegociável e coloca limites. Ó, isso é inegociável. Então, a partir disso, você consegue gerenciar. Porque aí o que não é inegociável, você joga mais para frente, não faz naquele momento, reduz o tempo, né? Porque não adianta você fazer N ações, né, N projetos, se você não está com saúde, não está cuidando Uhum. da sua família, né? Enfim, não sei Boa, se eu respondi bem. respondeu. Rafa, tem algum pinga-fogo para Simone Uma, responder? uma pergunta de final, assim, para botar fogo, né? Não, eu tenho, mas é tranquila. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a experiência quando você assumiu lá a empresa que você trabalhava. Você falou que, se eu não estiver enganado, você já era responsável por Brasil e América Latina, né? Tá, E aí assumiu os Estados Unidos. Como que foi assumir os Estados Unidos, uma tá, brasileira assumindo uma legal. equipe lá? Como que foi a recepção? Como que foi a Tá. experiência? Ótima pergunta também. Não foi fácil o início, né? Acho que, primeiro, porque pegou um momento 100% remoto, né? Depois o híbrido voltou depois. Uma questão toda cultural aí, né? Liderança feminina, latinos, trabalhar com times americanos, trabalhar uma questão cultural. Nesse caso, além de ser mulher e estar no ambiente masculino, não foi nem só esse, até porque lá as lideranças, tinham muitas lideranças femininas, né? Sim, E a gente sente muito, eu estava conversando algumas semanas atrás com algumas executivas, a gente sente essa questão mais forte do machismo na América Latina, né? Nas instituições, interessante isso. EMEA, Estados Unidos, a gente tem, mas é diferente. Ou aqui é mais explícito, tá. talvez, né? Mas então eu sofri não sofri, né? Mas assim, os desafios, né? Foram, além disso, mostrar que o latino ele manda bem ali, ele entrega, ele, apesar de não estar na primeira economia do mundo, ele tem a capacidade de entender quais são os melhores projetos que ele pode entregar. Então, o primeiro ano, ele foi um ano, assim, de muito mostrar o que a gente fazia, levar as melhores práticas da América Latina. E o Brasil, ele tem, né, e aí a gente vai por grandes festivais como Cannes, somos muito criativos e somos mesmo, Sim. né? Então, eu cheguei lá, assim, foi incrível, porque o pessoal não sabia metade de projetos que a gente fazia aqui, a gente construiu toda uma trilha de conteúdo focado, na época, para uma vertical, para uma BU de SMB, de Small and Mid-Size Business, que só usava os materiais de enterprise. Então, a gente construiu, levou campanhas de content syndication, fez short vídeos, fez várias campanhas de digital diferenciadas, melhores práticas, assim, que para eles vinham pedir coach, depois, como que é mesmo isso? Como é esse tipo de Uhum. campanha? Como que eu explico? Porque eu quero mostrar numa reunião. E aí conectou isso a mover um ponteiro em 2 dígitos no primeiro ano, né. É. Então não tem convencimento maior do que o resultado na prática, objetivo, né. Então respondendo à pergunta, assim, o início foi bastante, importante, assim, trabalhar em fatores, aí de você mostrar que você está numa situação de acolhimento ali, que você não está em afronta, buscar pontos de conexão ali, de criar conexão com os times, né? Técnicas de raporte, tentar se adequar ali à cultura deles, mostrar que você está se esforçando e que tem como que eu posso dizer, um cuidado ali, um carinho de fato de estar querendo fazer parte, integrar também, não impondo, né? Então, e aí ficou tão interessante que depois de 2 anos, 3 anos, os gringos já estavam sexta-feira nos calls falando sextou, né, com aquele sotaque. Sextou. Eles aprenderam com a gente a falar o sextou, né, e assim, e aí eu fui convidada aí, depois para participar de coffee chats com o time de EMEA, de Sim. marketing, fiz projetos com o pessoal da Alemanha também, usando agências do Brasil, né, então ali foram vários desafios, né, mostrar posicionamento, adaptação cultural, mostrar a qualidade, né, não se intimidar com isso, mexer os ponteiros e especialmente ter uma capacidade muito grande de adaptabilidade, né, então assim, foi muito legal. Eu
criei uma campanha em 2021, acho que foi, eu não me lembro. Foi bem no início da pandemia, ou foi 2020. Nessa época eu ainda não estava nos Estados Unidos, eu estava só na América Latina. Mas acho que já foi o presságio do que ia acontecer depois. Que eu criei na América Latina e ela foi adotada globalmente, foi replicada para todos os Olha países. só. Foi a primeira campanha criada na América Latina que ela foi adotada globalmente pela empresa, foi traduzida para todos os idiomas, né? E na época a gente brincou, ó, você tem um problema bom agora, porque era call todo dia com o pessoal da França, com o pessoal de N lugares, como que faz para traduzir os vídeos conectado com a produtora? E foi uma campanha incrível que rodou 2 anos na empresa, né? Olha só. Então, acho que talvez também essa questão de eu gostar de trabalhar global e gostar dessa questão da diversidade me ajudou a entrar com uma certa, não digo facilidade, porque teve os enormes desafios iniciais, né? Mas por gostar, que se fosse uma pessoa que talvez não tivesse tanto essa paixão e gostasse Fosse tanto apenas disso. techniquez, né? Não fosse tão mais humano. E talvez, e tem pessoas que não, e não está errado, elas não gostam disso, não é o perfil delas. Então, acho que deu ali uma conexão muito forte, né? Boa, Rafa. Simone, obrigado mais uma vez por você ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouquinho da sua vida pessoal, profissional, sua carreira, esse trajeto todo. Então, assim, se quiser falar alguma coisa para o pessoal, dar um conselho, enfim, agora a palavra é sua. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. Obrigada pelo convite, pelo teu tempo. Acho que o meu recado final é estudem, trabalhem o autoconhecimento, né? Se priorizem, né? Como a pergunta que teve aqui, né? Quais são os seus valores inegociáveis, né? Isso ajuda muito e impacta em tudo na nossa vida, né? Eu acho que é isso. Acho que é Beleza, isso. obrigado, viu? Ó, e você que está assistindo, a gente traz essas pessoas aqui, porque a gente quer levar conteúdo de qualidade, conteúdo que faça alguma diferença na sua vida, que cause um impacto, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Às vezes você está passando por um momento de desânimo. Preste atenção no que essas pessoas que estão aqui passaram, superaram. Se você precisa de inspiração, olha só, pode ser que você não precise passar por tudo que elas passaram. Então, assim, o meu pedido aqui não é nem para ser um canal que tenha bilhões de inscritos, não, que eu não vou ficar feliz com isso, mas esse desejo de você aprender. Então, compartilha esse vídeo, manda para os amigos, manda para as famílias, para sua família. Se inscreve no canal, porque aí você acaba ajudando a gente a divulgar, né? O algoritmo do YouTube vai distribuindo cada vez mais, vai jogando lá como indicação. Então, assim, comente, fala, putz, esse insight para mim foi muito legal, gostei disso. Como que eu faço isso? Porque isso também ajuda a gente levar esse tipo de conteúdo de forma orgânica para mais e mais pessoas, e aí você vai fazer parte desse sistema de levar um bom conhecimento e levar uma mensagem bacana e legal aí para outras pessoas. Então, muito obrigado, faça isso e eu te espero no próximo episódio.